Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV desta sexta-feira, 30 de maio. Produtores rurais bloquearam mais de 40 trechos de estradas no Rio Grande do Sul ao longo do dia. A manifestação busca melhores condições para a renegociação de dívidas do setor. Ontem, o Conselho Monetário Nacional, órgão ligado ao Ministério da Fazenda, autorizou a prorrogação das parcelas de renegociação das linhas de crédito do Pronamp e Pronaf em até 3 anos. O limite é de R$ 90 mil por o produtor, mas a medida ainda está bem longe do que pedem os agricultores. A reportagem é da TV Cachoeira. A concentração acontece em todo o Rio Grande do Sul. Como forma de protesto pacífico, os produtores têm retirado seus tratores dos galpões e os posicionado às margens de rodovias. Aqui na região central, o protesto acontece na BR-290 em Pantano Grande, em 2 pontos na 287 e aqui na ERS 403, localidade do Capão do Valo. A categoria argumenta que os recorrentes prejuízos causados por eventos climáticos comprometeu a saúde financeira do agricultor. Por isso, medidas urgentes precisam ser tomadas. Entre elas, a securitização das dívidas surge como uma alternativa viável para reequilibrar as contas do setor produtivo e garantir a estabilidade das atividades no meio rural. Nós precisamos, no mínimo, 20 anos e 3 de carência, que é a securitização, né? Então, a única coisa para manter nós vivos no agro hoje é isso aí, né? Não tem o que fazer. Os bloqueios começaram por volta das 9 horas da manhã. A interrupção leva alguns minutos e logo após é liberado o fluxo de veículos. A securitização solicitada pelos agricultores se refere a uma medida econômica e financeira que tem como objetivo reorganizar e alongar o pagamento das dívidas rurais, permitindo que os produtores tenham mais prazo, menores encargos e melhores condições para quitar os seus débitos. No contexto rural, o governo, uma instituição financeira, reúne tudo o que se deve dos produtores, empacota essas dívidas e as refinancia com condições mais acessíveis. Por exemplo, prazos mais longos para pagamento, 10, 15 ou 20 anos, carência inicial, tempo sem precisar pagar as parcelas, juros mais baixos e parcelas fixas e previsíveis. Agora a gente muda de assunto para falar do frio. A chegada da primeira onda de frio intensa do ano provocou as primeiras mortes por hipotermia no estado. Um homem de 58 anos foi encontrado caído na calçada em Bento Gonçalves, na Serra. Os outros 2 casos aconteceram aqui em Porto Alegre. Todos eles viviam em situação de rua. Na capital, a Operação Inverno foi antecipada em alguns dias devido às baixas temperaturas. Das 120 vagas oferecidas no ginásio do DEMAB, 83 foram ocupadas na primeira noite do abrigo emergencial. Além de dormitório, alimentação e cuidados de higiene, a estrutura conta também com o espaço PET. A gestão é feita por uma organização da sociedade civil. Nós nos organizamos também com uma ronda noturna, que vai das 18 às 22, rodando a cidade justamente para buscar e convidar aquelas pessoas em situação de rua que precisam vir para um lugar mais quente, né, para um abrigo. Nem toda pessoa em situação de rua quer vir para abrigo. Além dessas 120 vagas, então, no ginásio do DEMAB, nós temos a nossa rede, né, que já é uma rede habitual, composta por organizações da sociedade civil e as nossas casas de passagem, que também fazem essa abordagem. No mesmo dia em que o abrigo emergencial foi aberto, a capital confirmou a morte de 2 homens em situação de rua. Nós lamentamos, né, esse tipo de acontecimento, que é triste para todo mundo. O André, ele foi abordado só esse ano 15 vezes pelas equipes de abordagem nossa. Nós ainda não temos a causa da morte, fica a critério aí do IGP, né, da Polícia Civil, para entender como é que se deu isso.
E a informação do segundo cidadão, nós ainda não temos a identificação dele, então eu não tenho uma resposta completa para te dar. A rede de acolhimento da cidade conta ainda com restaurantes populares, conhecidos como bandejão, e albergues. Já os centros POP oferecem, além de alimentação, oficinas e atendimento social com equipe multidisciplinar para adultos, idosos e famílias em situação de rua. Eles sempre dão uma ajuda, né? Não deixam mal. Vem todos os dias aqui? Vem todo dia aqui. Aí depois eu vou lá no bandejão. Tem um bandejão lá no centro. Né? São 3 centros POP e o atendimento é feito todos os dias das 8 da manhã às 5 da tarde. Já os albergues e o ginásio do DEMAB fazem o acolhimento a partir das 7 da noite até às 7 da manhã do dia seguinte. Quando nossa equipe esteve lá, o local estava fechado para a higienização e do lado de fora, 4 pessoas aguardavam na fila. Fiquei sabendo pela gurizada da rua, o local aí vou ver se acesso hoje na casa, né? Pedindo se era porque eu podia vir, tenho 60 anos de idade já. Então eu vim, né? Que a noite passada foi ruim para dormir. Na rua muito frio, é. Mesmo tapado, com coberta, não conseguia dormir. A operação inverno deve acontecer pelos próximos 3 meses, com possibilidade de prorrogação. O ginásio do DEMAB ele vai se manter aberto neste período. Se nós enxergarmos ou bater em nós a necessidade de que precisamos abrir mais 2, 3, 4 espaços, nós vamos abrir, claro, né, para abrigar todo mundo que precisa ser abrigado. Hoje o amanhecer foi mesmo gelado no Rio Grande do Sul. Porto Alegre teve a manhã mais fria do ano, com mínima na casa dos 6 graus. Mas a menor temperatura do estado nesta sexta-feira foi registrada em Cambará do Sul, 0 grau e 9 décimos. E com sensação térmica ainda mais baixa, 3 graus negativos, de acordo com a Climatempo. Frio literalmente congelante. Olha só essa imagem que o Acácio Lima mandou pra gente lá de Cambará do Sul. No caminhão dele, o orvalho da madrugada deu lugar a uma lâmina de gelo. E esse frio continua no fim de semana, que deve ser marcado também pela geada. Confira os detalhes da previsão no mapa. Uma massa de ar polar garante um fim de semana de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul, com predomínio de sol entre nuvens. E o tempo seco, aliado às baixas temperaturas, favorece a formação de geada ao amanhecer, especialmente em áreas da campanha, oeste, região central, serra e campos de cima da serra. No sábado, mínima de 7, máxima chegando aos 17 graus em Porto Alegre. Variação de 5 a apenas 13 em Bagé. E os termômetros vão dos 6 aos 16 graus em Farroupilha. A chuva parou na maior parte do estado, mas os danos foram grandes em dezenas de municípios, segundo o levantamento da Defesa Civil. 607 pessoas seguem fora de casa. Em Mostardas, no litoral sul, o dia foi de ajuda humanitária e muito trabalho nas regiões alagadas. Foi tanta chuva que a água da Lagoa do Bacupari invadiu bairros inteiros. Aqui, a prefeitura, com apoio dos agricultores, está bombeando a água acumulada às margens da rodovia. Isso acontece em vários pontos simultâneos. O distrito de Solidão foi o mais atingido. No último boletim da Defesa Civil, 15 pessoas ainda estavam desabrigadas. Uma força-tarefa foi montada na cidade para recolher donativos aos atingidos. Água, alimentos, roupas, cobertores e colchões são distribuídos às comunidades. Barcos foram utilizados para levar kits às famílias ilhadas e resgatar pessoas em locais mais distantes. E o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos. De acordo com a Receita Federal, mais de 39 milhões de contribuintes já prestaram contas ao Leão. Aqui no Rio Grande do Sul, 500 mil gaúchos deixaram para entregar o documento no último dia. A gente confere agora algumas orientações para quem ainda vai encaminhar a declaração.
Para quem tem dúvidas ou não conseguiu reunir os documentos, a recomendação é entregar a declaração, mesmo que incompleta, e depois fazer as correções necessárias. O principal é não errar na pressa. Após o prazo final, não é possível alterar o modelo. O que a gente orienta e dá de dicas? Que a pessoa possa já ir somando seus rendimentos e as suas despesas e verificar qual o formulário vai ser mais vantajoso. Porque nesse momento da entrega da declaração, o prazo encerrando, após isso, na retificação, não é possível trocar de formulário. Então, a pessoa já tem que verificar com antecedência qual o formulário, se o completo ou o simplificado, fazer essa escolha e entregar, porque essa escolha, no último dia, ela é definitiva. Não entregar dentro do prazo gera multa, equivalente a 1% sobre o valor do imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74. A cobrança pode chegar, no máximo, a 20% sobre o valor do imposto devido. Outra orientação é guardar os documentos por, no mínimo, 5 anos. A Receita pode solicitar esclarecimentos. É o prazo que a Receita Federal tem para voltar para trás e analisar declarações, porque não necessariamente ela vai analisar só as declarações que foram entregues agora. As outras declarações dos últimos 5 anos ainda estão sendo submetidas a avaliações constantemente. Então, por isso é importante que o contribuinte fique atento e sempre acessar o portal da Receita Federal, os aplicativos, e verificar se as suas declarações, não só a desse ano como a dos anos anteriores, estão devidamente processadas. No mesmo dia em que se encerra o prazo, também foi liberado o primeiro dos 5 lotes de restituições. Mais de 6 milhões de contribuintes recebem 11 bilhões de reais. A prioridade são os idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência ou doença grave, pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério e aquelas que optaram pelo modelo pré-preenchido e recebimento via Pix. A informação sobre a restituição do IR é atualizada mensalmente. E agora a gente fala de inovação e criatividade. É que 2 escolas públicas de municípios atingidos pelas enchentes de 2024 foram escolhidas para participar do Cultura Tech. É um projeto que estimula o desenvolvimento de novas ideias com o uso da ciência e da tecnologia. A gente foi até o Vale dos Sinos conhecer essa proposta, olha só. Eu vou pedir licença e falar o que um aluno disse quando chegou aqui. Ele disse: eu não sei se isso é um sonho ou se é um paraíso. Ou de um outro aluno que disse: professor, isso aqui é um parque de diversão para aprender mais. A escola Doutor Paulo da Silva Couto, em São Leopoldo, sofreu alguns danos estruturais devido às chuvas excessivas de maio de 2024. E como a região não chegou a alagar, serviu de abrigo para dezenas de famílias. Um ano depois, a chegada do projeto Cultura Tech promete transformar a realidade dos alunos de 3º e 5º anos do ensino fundamental. Alguns alunos aqui que se aproximam mais da parte de eletrônica vão amar e vão crescer de uma forma acelerada nesse espaço. Já aqui, os que gostam de jogos ou programação, vai ser o ambiente perfeito para resolver aquilo que a gente não consegue vencer em sala de aula, no método tradicional, e até avançar. E alunos que precisam de algo mais fixo, tem a parte estrutural que eles podem criar com objetos incríveis, os seus sonhos. Eu estou querendo começar a fazer um projeto para tentar fazer um jogo e também eu estou querendo começar a fazer o meu próximo robô. E como é que vai ser esse robô? Eu queria fazer um robô que ele pega a coisa e traz para tu. Eu tô pensando em fazer vários robôs, que nem assim, eu tenho uma história que eu tenho 2 personagens, a Medusa e a Mairusa. A Mairusa é uma cobra que é filhote tipo da Medusa. Daí eu queria fazer uma cobra que rasteja sozinha, só com o controle da mão. Os estudantes vão receber um curso de robótica e criatividade ao longo de 6 meses. Eles vão utilizar materiais reciclados, aliando sustentabilidade, tecnologia e arte. E o resultado de toda essa jornada será uma mostra cultural. Trazer pais, trazer vizinhos da escola, né? Trazer familiares, enfim. Então, o que o aluno vai fazer? Ele vai ter todo esse curso durante esse período, né?
trabalhando robótica, trabalhando design, e vai montar uma peça de arte lá no final. E assim encerramos o Redação TV de hoje. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e a gente volta na segunda, 6:45. Muito obrigada pela companhia. Boa noite. Ótimo final de semana.